BMC News. Informação que gera valor. Olá, muito bom dia, investidor, muito bom dia, investidora. Eu sou Felipe Nascimento, esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa terça-feira. Hoje é dia 8 de fevereiro. O dia começa com os investidores de olho em Brasília. A PEC dos combustíveis vai ganhando corpo no Congresso e já pode começar a ser discutida. O ministro Paulo Guedes alerta para a bomba fiscal que a proposta representa. Uma renúncia de quase 110 bilhões de reais que custariam aí entre 17 e 18 bilhões todos os anos aos cofres públicos. Fora que, numa PEC, outros pontos poderiam ser incluídos e estender ainda mais os gastos, como a gente já viu em outras propostas de emenda à Constituição que foram votadas aí ao longo dos últimos anos. Mas a ala política gosta da proposta e trabalha para sua aprovação. Nesse momento, ela é vista como uma possibilidade de melhorar a imagem do presidente Jair Bolsonaro. O pagamento de vale diesel e redução de impostos também seria uma forma de segurar a inflação. E aí o ministro Paulo Guedes, que não gosta dessa ideia, insiste na tese de que zerar os tributos sobre o diesel seria um mal menor aos cofres públicos. Teria sim algum tipo de impacto, mas esse impacto não seria tão forte quanto essas renúncias aí de 110 bilhões de reais com vale gás, com vale diesel, com subsídios, inclusive a transportes públicos, enfim. Paulo Guedes falou, é melhor só reduzir o tributo do diesel. Enfim, o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, diz que a PEC é positiva, só que ela precisa ainda de alguns aperfeiçoamentos e que com certeza o Congresso vai tratar de melhorar, de afinar toda essa proposta. E aí, diante de toda essa discussão da PEC dos combustíveis, os investidores calculam o risco fiscal de medidas consideradas populistas e os impactos, claro, que isso poderia trazer para a economia. Com isso, os reflexos imediatos são sentidos na Bolsa de Valores, que mesmo com fluxo, mesmo com commodities dando os bons resultados, a Bolsa operou ontem entre sinais positivos e sinais negativos. E aí, no fim do dia, a Bolsa não conseguiu se segurar acima dos 112 mil pontos e fechou o pregão em baixa. Vamos dar uma olhadinha aqui nos principais números da Bolsa brasileira. O Ibov fechou aí numa queda de 0,22% aos 111.996 pontos. Pouco abaixo ali, mas abaixo dos 112 mil pontos. Nas maiores altas, a gente vê BB Seguridade subindo 5,74%, sentindo, claro, os reflexos da divulgação dos resultados, um dos melhores resultados aí da história de BB Seguridade, e isso acabou sustentando essa alta. E aí a gente vê JBS subindo 4,91%, e Dux subindo 4,26%, BR Malls subindo 3,89%. BR Malls, que inclusive está às voltas aí com negociações, ela recebeu aquela proposta de Aliança Sonai, rejeitou, mas está às voltas aí em negociações com outras empresas, com outros fundos, enfim, seguindo aí essa linha de M&A, seguindo a linha de negociações da BR Malls.
E as maiores baixas, quem que a gente teve? Olha só, Intermédica e Apvida caindo exatamente o mesmo número percentual, 4,67, as duas empresas que anunciaram fusão, e ontem elas anunciaram as sinergias de cerca de 1,4 bilhão de reais, né? Essas sinergias que vão ser conquistadas aí juntando, né, as forças de cada uma em outras localidades, colocando eficiência, né, na operação, mas aí os investidores olharam tudo aquilo e falaram, poxa, vamos reduzir um pouco a exposição, e aí caíram as ações de Apvida e também de Intermédica. Aí, duas varejistas também figurando ali entre as maiores quedas. A Via caiu 3,79% e o Grupo Soma caiu 3,33%. E esse aí foi o cenário, né? O cenário da Bolsa ontem. Bom, e aí a gente segue aqui com o nosso pre-market, porque agora cedo acabou saindo a ata do Comitê de Política Monetária, a reunião do Copom que aconteceu entre terça e quarta-feira da semana passada. A gente lembra o comunicado trazendo ali alta de 1,5 ponto percentual, só que hoje saiu a ata, né? Tudo que foi discutido, tudo que foi debatido, e eu vou ler alguns destaques aqui para vocês. No Comitê de Política Monetária, ele entendeu que elevar a taxa básica em 1,5%, ou seja, para 10,75% ao ano, reflete o cenário de referência e um balanço de riscos de variância maior do que o usual para a inflação. Diz que a elevação foi compatível com a convergência da inflação para as metas de longo horizonte relevante, que inclui 2022, e num grau maior em 2023, o Banco Central sinalizando aí que está com uma visão mais para 2023, já entendendo que 2022 a pressão inflacionária ainda vai pegar. A gente tem visto aí no próprio Boletim Focus, né, saindo um pouco ali do teto da meta, já chegando a 5,4%, sendo que o teto da meta de inflação do Banco Central é 5%. E aí, o Copom considerou ser apropriado que o ciclo de aperto monetário avance significativamente para esse território contracionista, ou seja, colocando mais juros, dando uma freada ali na atividade para ver se consegue segurar um pouco a inflação. O Banco Central disse que vai perseverar na sua estratégia até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno da meta de inflação. Ou seja, diz que esse aumento aí vai trazer tudo, essa ancoragem, né? E aí diz que esse novo ajuste de 1,5, seguido de ajustes adicionais em ritmo menor, é mais adequado, ou seja, o que todo mundo estava esperando, né? O Banco Central não contratou novas elevações de juros no mesmo patamar, na mesma magnitude de 1,5 ponto percentual, e falou assim, ó, em ritmo menor, deixando aí meio claro o que o mercado está especulando de uma elevação de talvez 1 ponto percentual, talvez 0,75, mas não na magnitude de 1,5 ponto percentual. Aí, seguindo com a ata, diz que a incerteza sobre commodities e estágio do ciclo fez o Copom não sinalizar essa magnitude, ou seja, o Copom ainda está preocupado com a aceleração dos preços da commodity. A gente está vendo aí petróleo subindo as máximas, minério subindo bastante também. E aí o BC diz que o risco de desancoragem em prazos longos deriva também, olha só, do cenário fiscal, né? O fiscal bastante na mira aí do Banco Central. Diz que o processo de reformas e ajustes é essencial para o crescimento sustentável da economia e que políticas fiscais com efeitos baixistas no curto prazo podem deteriorar os prêmios de risco, ou seja, políticas fiscais mais atabalhoadas aí que possam impactar no cenário vão deteriorar os prêmios de risco, ou seja, vão trazer impactos negativos para a economia. É o que a gente estava conversando um pouco mais cedo, inclusive com essa PEC dos combustíveis, e isso com certeza vai ficar no radar do Banco Central, porque são muitas renúncias, né? Depois da gente ter a PEC dos precatórios, depois da gente ter toda essa situação, mexendo inclusive com o teto de gastos, que já foi objeto de estudo do Banco Central. Agora a gente tem uma outra PEC aí com mais renúncia, com mais movimentações aos cofres públicos. Enfim, esse é o cenário da ata do Comitê de Política Monetária que acabou de ser divulgado, foi divulgado agora cedo,
aqui no Brasil, e a gente, claro, vai trazer uma cobertura muito mais ampla, muito mais completa, trazendo informações, trazendo análises, trazendo perspectivas sobre essa ata do Copom. E agora é a vez do Marco Saravalli. Depois de tudo isso que a gente falou, ele traz o tom do mercado nessa terça-feira. Muito bom dia, Marco Saravalli. Fala, pessoal, muito bom dia. Acompanhando aqui as bolsas internacionais nesse começo de terça-feira. A gente tem um viés bastante morno, né? Talvez uma leve alta lá fora dos futuros de Nova York, mas também a gente tem as commodities com uma leve queda, né? Então talvez tenhamos realmente um dia bem próximo do 0 a 0 por aqui, sem grandes oscilações, tá? A agenda econômica é relativamente tranquila, né? Ao redor do mundo e aqui no Brasil também. O principal destaque, a gente precisa entender o que o Banco Central vai sinalizar para os próximos passos da política monetária. Mas acho que a grande boa notícia é que, primeiro ponto, o próximo movimento vai ser de uma desaceleração, né, da curva de juros, dos aumentos de juros. Não deveremos ter aumento de 1,5% na próxima reunião. Com certeza vai ser, na nossa opinião, uma magnitude, né, menor. E segundo ponto, talvez até o Banco Central já pare na próxima reunião, ou seja, não devemos ter aumento de juros além de 12%, pode até ficar abaixo de 12%. Isso pode ser uma boa notícia para o mercado de renda variável por aqui, tá? Mas segue o fluxo comprador, né? O fluxo de estrangeiro continua entrando forte aqui no Brasil, atrás principalmente das nossas commodities. A gente já vê aí Vale já num novo patamar, né? E os ativos de petróleo também, né? Num bom desempenho. Isso tem ajudado a sustentar o nosso Ibovespa por aqui, né? Principalmente as ações mais líquidas. E outro destaque, né? Balanços corporativos, né? Seguimos acompanhando de perto os balanços principalmente do setor financeiro, né? Grandes bancos que têm um peso muito grande no nosso Ibovespa, isso pode movimentar o mercado também. Tá bom, pessoal? Então tenham todos um ótimo dia, uma ótima terça-feira e em breve a gente volta para falar sobre o nosso gráfico do dia. Até mais, tchau! Falando nos balanços corporativos, o Banco Pan divulgou os números agora cedo. Lucro líquido de 190 milhões de reais no quarto trimestre, um aumento de 11% sobre o mesmo período de 2020. A carteira de crédito subiu 21% e o retorno anualizado sobre o patrimônio cresceu 13%. Segundo o PAN, os fatores que contribuíram para o resultado foram margem financeira, redução de despesas e receitas maiores com prestações de serviços. E ontem foi a Porto Seguro quem apresentou um lucro líquido recorrente de 296 milhões de reais, uma queda anualizada de 27%. Só que com alguns resultados não recorrentes, vindos aí de imposto de renda e CSLL, né, aquela contribuição social sobre o lucro líquido, sobre depósitos judiciais, aí o lucro da Porto Seguro chegou a 532 milhões de reais. A sinistralidade da empresa chegou a 57% e a inadimplência alcançou 5,3%. Segundo a companhia, o resultado do trimestre foi impactado pelo desempenho dos ativos de renda variável, embora as alocações em ativos indexados à inflação tenham contribuído positivamente aí para esse número da empresa. E aí, depois do fechamento do mercado, é a vez de Bradesco e XP, além de BR Properties e também Brasil Agro, divulgarem os seus resultados corporativos. A gente está com uma semana bastante intensa aí de resultados, como o Marco disse, os grandes bancos trazendo os seus números aí, e a gente vai ver se vai ter repercussão ou não, se vai ter algum tipo de movimentação ou não na Bolsa. Bom, vamos para os destaques internacionais. As ações em Hong Kong sofreram bastante nessa terça-feira, principalmente aí as ações das empresas que entraram na mira dos Estados Unidos. O Departamento de Comércio lá dos Estados Unidos incluiu 33 empresas numa lista vermelha que está sujeita aí a uma fiscalização mais rígida na hora de exportar os seus produtos. Essas empresas elas vão precisar de uma licença específica se quiserem enviar os produtos para os Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, uma empresa chamada Wuxi Biologics teve o nome colocado na lista
e caiu mais de 20% durante o pregão lá na Bolsa de Hong Kong. E aí, depois de cair todos esses 20%, essa empresa aí acabou parando de negociar, pelo menos nessa terça-feira, para que as ações não caíssem mais ainda, ou seja, os Estados Unidos pressionando. E aí a China já falou que os Estados Unidos precisam pegar leve, precisam ir com calma, não fazer esse tipo de lista aí, porque não é benéfico para o comércio bilateral. Ou seja, os Estados Unidos pressionando aí as empresas chinesas, mais uma vez, né? Já são várias empresas, assim como a China pressiona várias empresas também, principalmente as empresas que acabam abrindo listagem lá nos Estados Unidos. Agora foi a vez do Departamento de Comércio lá dos Estados Unidos. Deixa eu dar uma olhada, então, como fecharam as bolsas, né? Por conta aí de toda essa movimentação. O índice Hang Seng acabou sofrendo bastante, né? Caiu 1,02%, foi a maior queda nas bolsas asiáticas, enquanto o Xangai Composto, ele fechou numa alta de 0,67%. Lá no Japão, o índice Nikkei subiu 0,13%. Ou seja, as bolsas asiáticas operando mistas, mas principalmente Hang Seng aqui sentindo bastante esses impactos, né? A gente lembra que a bolsa chinesa tem bastante ação, né? Praticamente ações chinesas, mas a bolsa de Hong Kong tem muitas empresas chinesas, principalmente as empresas chinesas que acabam negociando mais para fora da China, né? Aquelas ações mais de tecnologia, mais industrial, mais de exportadoras, enfim, o índice Hang Seng tem esse perfil, né, de abrigar as ações chinesas com esse perfil mais globalista, digamos assim. Bom, falando ainda na China, o minério de ferro subiu pelo segundo dia consecutivo depois da volta do feriado, né? Mais de 1% de alta, e a gente fica nessa expectativa aí para saber quais vão ser os impactos, né, dessa alta do minério por lá e, claro, qual vai ser o reflexo aqui. Ontem a gente lembra que o minério subiu 2 e pouco por cento ali no porto de Qingdao, lá na China, e aí Vale subiu 2,4%, alguma coisa assim, sustentando também CSN Mineração, CSN, enfim, uma série de Gerdau, enfim, as empresas de siderurgia e mineração tiveram aí esse impacto justamente por conta do aumento da commodity. Bom, falamos do mercado asiático, agora a gente pega o avião, vai para a Europa, porque também é dia de resultados por lá. A petroleira BP reportou o maior lucro em 8 anos. Claro, justamente aí por causa da elevação no preço do petróleo. A empresa reportou mais de 4 bilhões de dólares de lucro nesse último trimestre. O CEO da empresa disse que é algo momentâneo, claro, por causa da crescente demanda por petróleo e gás. A gente sabe toda essa questão lá na Europa, né? A Europa demandando bastante petróleo, bastante gás, principalmente agora com essas tensões aí. O CEO da empresa falou que ao longo de 2022 tende a ter uma percepção maior, aí uma demanda maior, e aí a empresa vai continuar sim com esses lucros recordes, justamente por conta do aumento nos preços. Bom, e o BNP Paribas lucrou, banco, né, BNP Paribas, lucrou 2,3 bilhões de euros nesse quarto trimestre. O valor é 45% maior do que o registrado no ano anterior. Claro, os resultados superaram aí as expectativas dos analistas, né? E os fortes resultados deixam as bolsas europeias no positivo. Deixa eu dar uma olhadinha como estão operando nesse momento. Até há pouco tempo estava todo mundo no positivo. Olha só, hein? Deu uma virada, agora está meio a meio, estão operando mistas nesse momento as bolsas europeias. DAX na Alemanha sobe 0,53, CAC na França sobe 0,16 e aí FTSE no Reino Unido é que está caindo. FTSE no Reino Unido caindo 0,16%. E aí o índice Eurostoxx está caindo 0,23%. Esse é o panorama das bolsas europeias neste momento. E agora eu quero chamar novamente o Marco Saravalli, porque a gente estava falando de BP, a gente estava falando de preço do petróleo. O Marco Saravalli ele fez uma análise aí sobre a inflação e o preço do petróleo. Olha o gráfico do Marco aqui, ó. Conta pra gente, Marco. Fala pessoal, muito bom dia. Voltando aqui para o nosso gráfico do dia, a gente tem aqui um comportamento da inflação,
né? E também do preço do petróleo ali em vermelho, né? O que a gente vê, até seguindo algumas projeções de alguns analistas, né, principalmente do banco Goldman Sachs, eles esperam que o petróleo possa continuar caminhando já rapidamente acima do patamar de $100, buscando até o patamar próximo de $105 já nas próximas semanas, ao longo dos próximos meses, tá? Então, por vários fatores, né? Inclusive um gráfico que a gente mostrou recentemente, os estoques estão muito baixos em relação a 2021, em relação à média dos últimos 5 anos, né, os estoques mundiais, e também por outros fatores também, até por conta das decisões recentes da OPEP. Então, vale a pena acompanhar, tá? Isso pode trazer uma pressão adicional para a inflação mundial, né, que talvez não esteja no preço, mas também pode ser um catalisador positivo aí para as ações do setor, sobretudo para a nossa Petrobras aqui e outras ações listadas aqui na B3, tá bom, pessoal? Então é importante acompanhar. Visão do Goldman Sachs reforçando uma visão acima de $100 já ao longo das próximas semanas, ao longo dos próximos meses, tá bom? Tenham todos um ótimo dia e a gente se vê em breve aqui na BMC News. Até mais, tchau! Valeu, Marcos Saravalli. Obrigado aí pelas informações. Eu tenho notícias aqui sobre o preço do Brent, né? Que chegou a estar até cerca ali de $95 esses dias aí. Hoje está próximo aos $91. Vamos para os Estados Unidos, dar uma olhada como estão as bolsas lá. As bolsas operando também no patamar negativo lá nos Estados Unidos. Dow Jones cai 0,03, praticamente no 0 a 0. O S&P cai 0,22% e a Nasdaq cai 0,44%. A Nasdaq que está sofrendo bastante aí nos últimos dias, né, com toda essa questão, essa perspectiva, essa expectativa de aumento de juros lá nos Estados Unidos, que deve acontecer a partir do mês de março. Então a Nasdaq, que agrupa aí as principais empresas de tecnologia lá do país, acaba sofrendo bastante. Bom, ainda nos Estados Unidos, eu tenho a informação aqui da Pfizer, né? A Pfizer divulgou o resultado agora há pouco. Ela teve um lucro líquido de 3,39 bilhões de dólares no quarto trimestre, quadruplicando o ganho no igual período de 2020, segundo o balanço. Com alguns ajustes, a farmacêutica registrou um lucro por ação de $1,08 no quarto trimestre. A expectativa dos analistas era um lucro por ação de 87 centavos, ou seja, praticamente 20 centavos a mais por ação aí, né? 25% a mais do que os analistas esperavam. A receita da Pfizer teve um salto aí de 105% nesse trimestre. E a empresa aí projeta para 2022 um lucro ajustado aí de mais de $6 por ação em 2022, né? As ações da Pfizer aí, mesmo com todos esses resultados, agora no comecinho da manhã, no pre-market lá de Nova York, tinha uma queda de 3,6%, né? A empresa que teve uma receita bastante forte aí e também lucros bem robustos aí, justamente por causa de vacina e também porque está desenvolvendo outros medicamentos para poder combater o coronavírus. Eu tenho, além da bolsa aqui, né, além das bolsas internacionais, eu tenho o dólar também. O dólar, nesse momento, está subindo 0,04, mas a gente viu um patamar já bastante baixo do dólar, né, fechando ontem aos 5,25 e agora está operando aí aos R$ 5,26, o dólar que a gente sempre fica de olho, né, que tem caído bastante, mesmo com o Banco Central, né, os atores do mercado financeiro colocando no Boletim Focus que o dólar deve fechar aos 5,60, a gente tem visto uma queda bastante importante aí no dólar ao longo dos últimos dias. Eu tenho informação também sobre Bitcoin. O Bitcoin está subindo 1,67%, já superando o patamar dos $43 mil. A gente lembra que até pouco tempo atrás estava chegando ali nos 37, 38 mil dólares e agora já está operando acima dos $43 mil o Bitcoin. O Ethereum está caindo 0,27% aos $3.064 e outros criptoativos operando mistos aí nessa manhã
de terça-feira. Bom, seguindo com a nossa programação, eu quero chamar os destaques corporativos, porque a venda dos ativos móveis da Oi segue sendo uma novela. Depois do Ministério Público sugerir que o CAD barre a venda, agora a Anatel pode rever a sua decisão. Na última semana, a agência autorizou a venda dos ativos para Claro, para TIM e também para Vivo em operações diferentes. Inclusive, essas empresas dizem que não formaram um consórcio, são vendas distintas, cada uma da faixa lá do ativo móvel da Oi para uma das empresas. Só que essa autorização foi questionada por concorrentes. E aí a Anatel diz que esse questionamento ele é legal, ele é legítimo por parte dos concorrentes, só que, por enquanto, a decisão segue válida. Esses reveses aí devem atrasar o fim do processo de venda, o que é ruim para a Oi, que vê na operação a sua porta de saída para a recuperação judicial. Inclusive, as ações da Oi ontem, por causa desse imbróglio todo, por causa do Ministério Público sugerindo a reprovação e tudo mais, a Oi caiu mais de 10% no pregão de segunda-feira, tendo bastante revés aí nas ações. Muita gente fala que a ação, com essa possibilidade da venda, iria voar, iria crescer bastante, a Oi sairia da recuperação judicial, só que dia após dia a gente tem visto um revés, ele anda um pouquinho para frente, vai um pouquinho para trás, enfim, toda essa situação acaba sendo bastante problemática aí para a Oi. E a Petrobras, mudando um pouquinho de assunto, assinou contratos de afretamento e também prestação de serviços da plataforma flutuante Maria Quitéria para o projeto integrado Parque das Baleias. A unidade vai ter capacidade de processamento de 100 mil barris de óleo e 5 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Esses são os destaques corporativos. Bom, deixa eu trazer aqui o nosso chat aqui, falar para o pessoal, porque o Emerson falou que o Bitcoin está fazendo um pivô maroto de alta, bateu nos 46 mil, corrigindo, e o próximo alvo é 52 mil dólares. Emerson, vamos ver se chega lá. Depois até eu vou perguntar aqui para o Rafael Lara a opinião dele. Bom, deixa eu trazer o Guga Almeida aqui, para a gente poder bater um papo rapidinho nessa terça-feira. Fala, Guga, ótimo dia para você, ótima terça-feira, tudo em ordem aí? Bom dia, Felipe, bom dia, pessoal. Tudo em ordem aqui, tivemos um pouquinho de estresse aqui tecnológico, mas estou aqui para fazer minha contribuição para os nossos telespectadores. Boa, era o que a gente estava esperando, as adversidades foram feitas para nós superarmos. O Guga, vamos lá, falando em adversidade, eu queria saber se a Bolsa Brasileira, que está em lateralização lá desde o dia 26 de janeiro, se ela vai conseguir superar essa adversidade e vai conseguir ganhar um fôlego, vai conseguir ver um fluxo, vai conseguir subir um pouquinho mais, ou a gente vai ficar nesse sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, lateral aí, por mais um bom tempo. Eu sei que você sempre espera um gatilho, eu sei que você sempre espera um start ali para pegar uma tração, mas você está conseguindo ver isso, Guga? O que você pode falar para a gente nessa terça-feira? Bom, eu vou tentar me manter aqui sem o gráfico hoje, tá, Felipe? Mas é por questão mesmo de infraestrutura e de ajustes aqui na tela. Até peço desculpas a todo mundo que gosta de ver as análises e os gráficos do Google. O meu pensamento é muito simples, Felipe. Quando nós estávamos em 100 mil pontos, nós precisávamos de um player que pudesse fazer com que a Bolsa fosse buscar a região de 111.500 até 113 mil pontos. Tá? Chegamos a esse nível de preço. Esse movimento ele foi oxigenado principalmente pela participação do investidor estrangeiro. Quem é um investidor mega qualificado, sabe o que está buscando e sabe que preço importa pra caramba. Essa discussão do preço não importa só funciona para aquele cara que ganha a taxa de administração no longo prazo do investidor. Então está justificado por que você tem que ficar de fato posicionado sem questionar. Não pode questionar nada porque senão você é quase punido, quase que pela vida. Tá?
Mas nessa região de 113, nós precisamos de uma oxigenação nova. Tá? Conforme for passando o tempo, nós vamos nos aproximando, né, de eventos que o mercado, de certa forma, está esperando, tá? Que é um evento de redução de liquidez no mercado americano. A gente percebe que no mercado europeu ainda se mantém, né, uma expectativa de elevação de juros, né, praticamente zerada, né, não se tem, mas não se sabe quando vai ter se vai começar a elevar juros, apesar de ter um problema, tá, que é a inflação que está tendo por lá, tá, que é bem alta, bem expressiva. Então, o nosso mercado, nesse patamar, para mim, ele ajustou o que precisava ser ajustado, né, o que foi de excesso de correção no ano passado. Tá? Então, a gente teve uma correção que sai de 130 mil pontos, vai para 100 mil pontos, e agora a gente volta para 113. Então, se tu for pensar, né, Felipe, é como se tivesse saído de 130 para 113. Tá? Então, para mim, é esse o cenário. Outro ponto é que eu venho conversando aqui no pre-market que existem duas formas do mercado corrigir. Uma em preço, a outra em tempo. Então, a correção em tempo é exatamente essa correção mais chatinha, né? O mercado ele fica de fato lateralizado. Mas mostra, né, o quê? Que o apetite por venda, né, ou talvez o lote de venda tenha sido reduzido, tenha sido terminado, né, e aí não se tem mais uma necessidade de curto prazo em ter um fluxo de venda intenso. Esse pode ser um dos pontos. Tá? Ou, né, o investidor falou, opa, né, se está entrando muito fluxo mesmo, vamos ver até onde esse fluxo tende a ir, até onde esse fluxo tende a se manter. Eu questiono, né, geralmente quando começa a cair na boca de todo mundo falar a mesma coisa, que foi que o investidor estrangeiro está com muito apetite, no momento que mas assim, ó, literalmente todo mundo do mercado financeiro, todas as casas de análise começaram a dar muita ênfase para isso, o movimento parou. Né, como se o movimento, se o mercado tivesse chego no seu ponto de equilíbrio novamente. E é isso que acontece. Né? Então, mais uma vez, o marketing, a comunicação ganha barulho, mas o investidor, né, perde timing. Então a gente tem que aprender a conseguir olhar melhor as questões de timing. Por hora, Felipe, eu acredito que um movimento positivo, se vier do nosso mercado, ele teria espaço para jogar nosso índice futuro novamente lá na casa dos 114 mil pontos. Esse é o meu cenário mais positivo, tá? Mais otimista do momento. Agora, um cenário negativo, tá? A gente volta a trabalhar na região dos 110 mil pontos. Tá? E para mim, o grande divisor de águas é esse número dos 110 mil pontos. Abaixo de 110 mil pontos é sinal de que voltamos a ter um cenário pessimista desse patamar de preço e, né, a gente tem muito pano para manga para poder desenrolar uma narrativa negativa, né, e se mantendo nesse patamar de preço, a gente precisa, de novo, de um player tomando risco, né, tomando posição. Eu vejo o Brasil muito mais com uma situação de hedge, numa posição em commodity, né, do que outra coisa. Né? Então, vamos lá fazer já que commodity tende a se manter nos patamares que está, vamos tomar posição nas empresas, né, nas principais empresas de commodity lá no Brasil. É o que eu consigo traçar de cenário. Mas como eu falei ontem, até teve um baita bate-papo ontem no final do dia, né, junto com o pessoal da SST, o Garuf e o João, o mercado está bem no meio dos ciclos, né? Então fica difícil de tu conseguir achar uma boa simetria para se tomar posição. Maravilha. Beleza, então, Guga. Amanhã estaremos de volta, com certeza todo paramentado aí com os gráficos e tudo mais. Mas ótimo dia para você, bons negócios. E amanhã a gente bate um papo um pouco mais extenso, bate um papo mais tranquilo aí, Guga. Abraço para você. Valeu, Felipe. Valeu, pessoal. Grande abraço. É isso aí, grande abraço para todo mundo. Lembrando, pessoal, um abraço para todo mundo que está nos acompanhando no nosso canal do YouTube e também todo mundo que está nos acompanhando no Profit Pro da Nelogica. Valeu, obrigado pela audiência. Você que fica operando aí no Profit Pro da Nelogica e assistindo a gente, né?
não sabe da novidade, lá em cima, né, no Profit Pro da Nelogica tem um íconezinho chamado TV. Somos nós, BMC News, a gente operando aí com vocês, né, trazendo as notícias, tudo que sai do mercado financeiro, repercussão, análises, para vocês estarem sempre bem informados ao longo do dia, ao longo dessa jornada aí de operação no Profit Pro da Nelogica. Muito bom poder compartilhar aí alguns momentos e fazer parte da rotina do dia a dia de vocês. Lembrando, se vocês estão acompanhando a gente, entrem lá também no nosso canal no Telegram. Vou falar para o pessoal deixar aqui nos comentários. Entrem no nosso canal do Telegram, que a gente também coloca informação o dia inteiro, tudo que sai do mercado financeiro. Vocês conhecem lá, vocês ficam sabendo em primeira mão lá no nosso canal do Telegram. Tá certo? É isso então, eu vou ficando por aqui, 9 horas e 35 minutos, mas eu quero chamar a Paula Moraes, que também já está preparada para assumir a programação com o BMC News. Oi, Paula, muito bom dia para você, ótima terça-feira e um ótimo jornal. Obrigada, Felipe. Bom dia para você também. Bom dia para todo mundo que está aqui ligadinho aqui na BMC News. Pode deixar que agora eu comando o barquinho aqui. Daqui a pouco você volta trazendo a parte da tarde, acompanhando o mercado aí. Obrigada, Fê. Tá comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijão.